Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os servos, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que arranquemos? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas o trigo ajuntai-o. Vamos ficar com esse principal versículo, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Celeiro está em alta e é maravilhoso nós estarmos vivendo uma profecia sobre celeiro no Brasil. A profecia de que o Brasil seria o maior celeiro das nações. Nós ouvimos essa profecia há pelo menos 25 anos atrás. Já temos aí um bom tempo que essa palavra foi lançada, inclusive aqui em São Luís. Um missionário que foi missionário perseguido pelos comunistas da Rússia. Ele profetizou aqui em São Luís que o Brasil seria o celeiro das nações. E agora nós estamos percebendo aquilo que nós estamos chamando na nossa era digital de especialistas. Nós estamos percebendo os especialistas falarem desse momento que chegou ao Brasil, chamado celeiro do mundo. Eu não estou falando de missionários, eu não estou falando de profetas, eu estou falando de especialistas de política que estão falando que o Brasil hoje é o maior celeiro das nações. O que quer dizer isso, irmãos? O Brasil hoje está sendo chamado de armazém da comida e da bebida mundial. Quando eu falar o dragão, então quando eu falar aquele país que eu não posso falar o nome, é esse. A intenção do dragão é tomar nossa comida, é tomar nossa água. Para quê, pastora? Só para controlar o mundo. Porque depois da pandemia, o próximo passo para os comunistas seria lançar fome sobre a terra. Só que um país chamado de celeiro das nações teria que ser comprado por eles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, enquanto o Brasil não se entregar, não se tornar colônia de novo, mas essa é a posição, fazer o Brasil se tornar colônia de novo. É por isso que a Rede Globo já foi comprada, é por isso que a Band já foi comprada por esse país que nós não podemos dizer o nome. Então, enquanto o Brasil não se rende, uma coisa é certa: o mundo não passará fome. Observe que o próximo passo dos comunistas depende totalmente do Brasil. Então acorde, você precisa compreender a realidade que nós estamos vivendo. Porque o Brasil se tornou tão importante nesse cenário mundial. E porque o Brasil agora, para os especialistas, é chamado de celeiro do mundo. Vamos falar aqui do site AgroTimes. O Brasil é hoje o quarto maior produtor de grãos do mundo. Quarto. Perde para aquele país que não posso dizer o nome, Estados Unidos da América, Índia. Nós estamos em quarto lugar no agronegócios. O que seria isso, pastora? Somos os maiores produtores de grãos do mundo. Arroz, cevada, soja, milho e trigo.
Irmãos, com esses 5 graus não se passa fome. Como é que a gente entrega um país, seja por dinheiro que for? Como é que você entrega seu país a um outro estrangeiro, a um povo estrangeiro, para tomar tudo que é seu? Não somos mais Tupinambá. Não dá mais para eles invadirem nossas terras e dizerem: vocês estão agora escravos da gente. O que é isso, irmãos? Se alguém quiser comer doce, tem que pedir para o Brasil. É o maior produtor de açúcar do mundo, graças aos judeus que trouxeram os pezinhos de cana da Ásia dentro dos navios. Meu Deus, que louco. Outros trouxeram o outro grão muito importante para nós. Nós somos o 2º maior do mundo em produção de café. Tu gosta, né? Tá em nós esse negócio. Nós somos o 2º maior produtor de café do mundo. Você pode dar um glória a Deus. Nós somos o 1º maior exportador de carne bovina do mundo. Ninguém morre de fome nesse país. Pastora, mas se a senhora for lá no sertão, se fosse, agora tem água lá, mas se a senhora fosse lá no sertão há 4 anos atrás, a gente anda até a próxima cidade. A gente sempre dá um jeito. Brasileiro acredita aonde não tem e ainda faz as coisas alegre. Brasileiro tem alegria para dar e distribuir. É por isso que Deus está começando a mostrar essa nação e colocá-la como um diadema real sobre as nações, e todos estão apontando para cá e dizendo: é o celeiro das nações. Eu não estou falando para poetizar, apesar de gostar disso, mas eu ouvi anteontem um especialista de geopolítica falando: o Brasil nesse momento é o celeiro do mundo. Me inspirei nessa hora quando ouvi essa frase, porque eu me lembrei da profecia de 25 anos atrás de Josué Irion, dizendo: o Brasil será o maior celeiro das nações. A gente que espiritualiza tudo, né? Graças a Deus, isso é bom. Os crentes espiritualizarem. O que é que nós pensamos? Ah, Deus falou que nós seremos o maior celeiro do mundo. Para quê? Para enviar missionários. Que seja. Que ainda tem esses pormenores aí. Isso é maravilhoso. A igreja sempre pensou no reino espiritual. Só que Deus está começando a mostrar para o mundo que tudo que Ele quer para nós também é no reino físico. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, aplauda o nome do Senhor. Então nós vamos para Goiás e Mato Grosso mês que vem. E para mim sempre é colírio nos meus olhos olhar fazendas e fazendas, sem contar, irmãos, de plantação de milho, de cereal em geral, e os crentes, os fazendeiros protestantes glorificando a Deus pela colheita, pela vitória de Deus sobre os grãos brasileiros. Se você olhar os fazendeiros todos glorificando a Deus, a maioria deles são cristãos. Inclusive há vários hoje que são pastores, não se tornaram pastores antes, se tornaram pastores depois, mas antes eram fazendeiros, e o Senhor os tomou para serem também pastores. Eles pegam o algodão da plantação, levam o algodão puro e fazem as fiações dentro da fazenda, até ficarem os tubos, e enviam para exportação. Nós enviamos uma blusa daqui do Brasil para a Karine, e a alemã pegou na blusa e disse assim: algodão brasileiro, diferente de todo algodão do mundo. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Irmãos, nós precisamos considerar o nosso algodão, a nossa roupa é melhor. Mas sabe o que é escandaloso para aqueles que querem a desgraça da nação brasileira? É que em 2020, o ano da pandemia, o Brasil cresceu. É assombroso, irmão. O povo, os fazendeiros, os agricultores, os pecuaristas não deixaram de trabalhar. Você pode dar glória a Deus por isso? Não faltou pão para nós. O Brasil prosperou. Em 2020, o Brasil se tornou o maior exportador de soja do mundo. Assombrou aquele país que eu não posso dizer o nome, que era ele, o maior exportador de soja do mundo. O Brasil sozinho, responde hoje a 50% do comércio mundial de soja, irmãos. Sozinho, Brasilzão. 50% está nas costas da nação brasileira de produzir variação de mais de 200 tipos
de alimentos derivados da soja. Então eu queria que você compreendesse a jogada. Então você entende agora por que querem tomar o Brasil? Porque querem nos roubar tudo? Porque querem nos manipular? Porque querem controlar a política do Brasil? Mas a profecia está se cumprindo e isso é meio perigoso, porque quem tomar o Brasil por colônia, de novo, pode dar o próximo passo para estabelecer o caos mundial. Vocês estão entendendo? Estamos falando de uma nação que produz assustadoramente. É porque nunca você ouviu isso antes. Mas desde Hitler já tinha mapeado o Brasil e ele tinha os mapas das regiões de melhor sustentabilidade para a produção de soja. Eu estou falando de coisas que eu sei. Um dos maiores fazendeiros da região do nosso sul do Maranhão e Piauí, fiquei hospedada na casa dele e eu disse: como o senhor veio bater no Piauí? Ele disse: meus pais receberam dos seus pais as orientações de um mapa desde Hitler. Nós somos muito abençoados, o povo brasileiro é muito abençoado. A gente não sabe nada disso, está vivendo. Desde quando a nação brasileira foi invadida pelos europeus, irmãos, é incrível isso. Desde quando a nação brasileira foi invadida pelos europeus, e por favor, não venha dizer que ela foi, como é que a gente fala na escola secular? Ela foi colonizada pelos portugueses, invadida pelos franceses, destruída pelos holandeses. Foi tudo invadida. Todos eles invadiram porque já tinha gente aqui. Não teve nenhum bonzinho, você está entendendo? Amém? Então, todas as vezes que os europeus invadiram o Brasil, eles receberam o sustento. Olha, querem ser tanta coisa. Como disse um tupinambá olhando para um europeu: não tem pau lá, para vocês virem de tão longe buscar. Tadinho, como é que vocês têm uma terra sem pau? E botava as toras de pau-brasil inumeráveis dentro dos navios. Toda vez vinham, levavam. Mas gente, o que vocês fazem tanto com isso? Alimentar as nações da terra é o nosso chamado, irmãos. Então, quero dizer uma coisa para você: não existe um povo tão abençoado quanto o povo brasileiro. Olha, sinceramente, os judeus devem ficar impressionados com a gente, porque por pouco nós éramos tão parecidos. Então, apesar da pandemia, apesar da pobreza mundial que nós estamos vendo, apesar do Brasil ter passado por essa dor profunda, nós ficamos mais ricos por causa da promessa de Deus e por causa de pessoas que Deus colocou na liderança dessa nação, tementes a Deus. Há 3 anos o povo brasileiro está plantando e está colhendo aquilo que plantou, sem enviar dinheiro, sem suborno. Amém? Isso é poderoso demais. Não quero dar glória a homem nem a governo. Eu quero dar glória a Deus, porque essa promessa era de Deus para a nação brasileira. O reino de Deus, no texto lido, nos apresenta que era um campo e foi semeada boa semente. Nós estamos falando de agricultura, agronegócios, estamos falando de boa semeadura. Então, nossos pais espirituais, compreendam o que eu estou falando, por favor. Os missionários que trouxeram o evangelho para essas terras, semearam no Brasil boa semente. Um bom evangelho, um evangelho baseado nas escrituras, um evangelho genuíno. Mas num dado momento, os servos do campo, os cuidadores do campo, dormiram. Vocês leram isso? Um dado momento, os cuidadores dormiram, entraram em repouso. Eu quero que você compreenda algo que eu aprendi essa semana. Nós, a igreja de Jesus Cristo, não estamos em repouso. Nós estamos na espera. Nós estamos em um tempo chamado de espera, não de repouso. Não é para repousarmos, queridos, é para nós vigiarmos. Quem espera vigia. Mas aqui nessa parábola de Jesus, os cuidadores dormiram, repousaram. Você leu, e aí veio o inimigo. Veio o inimigo e semeou joio. Muito bem. E semeou joio no meio do trigo. O joio se parece com trigo, mas não é trigo, não serve para nada, é capim, é mato, não serve para nada. Então o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Jesus diz que ele se retirou. Então ele semeou, vamos entender aqui no nosso contexto do reino dos céus, do reino de Deus. Ele semeou mentiras, ele semeou ideologias, ele semeou o comunismo. A pastora está falando claramente? Sim, estou falando claramente. Ele semeou divisão pela cor de pele, ele semeou divisão entre homem e mulher, ele semeou imoralidade, perversão, sexo ilícito, e ele se retirou.
e o inimigo se retirou. A questão foi que o reino cresceu, que o reino frutificou. E quando o trigo de Deus começou a crescer, o joio também começou a crescer. E quem semeou o trigo se assustou com o joio. E foi lá no Senhor e perguntou ao Senhor: nós semeamos boa semente no campo, nós semeamos uma semente produtiva, o trigo, e como veio o joio? Mateus 13:28, qual foi a resposta do Senhor? O inimigo fez isso. O inimigo fez isso. E os servos perguntam: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Porque nós já ficamos logo, querendo limpar o negócio. E o Senhor, com muita sabedoria, disse: não, para não arrancar o trigo com ele. E o versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e então colherão primeiro o joio. O que vai fazer com ele, irmãos? Devem atá-los, amarrá-los em molhos e fazer o quê? Queimá-los. E o trigo ele vai colocar no celeiro dele. E se você começar a compreender, há um celeiro dele nesse mundo, nesse momento espiritual, meus queridos, há um celeiro de Deus nas ações. Há um lugar secreto para Deus guardar os grãos dos últimos dias. A boa semeadura, o bom trigo, que alimentará as nações da terra. O mundo não passará fome se o Brasil for fiel, se o Brasil ficar de pé, se o Brasil permanecer na presença do Senhor. Esse é o momento da colheita de joio, momento muito delicado. Isso me assombra, irmãos. Nós temos alguns meses atrás, quando o Senhor falou comigo e com muitos de vocês, que esse era o momento que Deus ia separar o bode das ovelhas, o trigo do joio. E só quem tem capacidade de fazer isso sem ferir a noiva é o próprio Deus. Então eu queria que você compreendesse que esse é o momento da ceifa. Esse é o momento em que Deus está fazendo a colheita do joio. Deus está separando o joio do trigo. Existem pessoas que estavam no campo de Deus, no reino de Deus, na lavoura de Deus. Eles estavam aqui, que nós pensávamos que era trigo, mas na verdade era erva brava. E Deus está expondo o joio para o mundo. Em todos os países do mundo, Deus está expondo quem nunca foi de fato trigo. Observe isso, por favor. Olha o que o joio defende. Entenda o que eu estou falando essa noite. O joio defende igrejas fechadas. Eu me lembro que nós falamos com o pastor Guilherme disse: pastor, nós estamos nos reunindo para nós levarmos uma carta de pedido para o governador, para não fecharem as igrejas obrigatoriamente, para as igrejas ficarem abertas, se caso os crentes precisarem da nossa ajuda. Sabe o que o pastor daqui de São Luís, um dos pastores falou? Antes que ele mandasse o decreto, eu já tinha fechado a igreja. E não tenho data para abrir. O que o joio defende, irmãos? Fechamento de igrejas, policiamento na porta, como se nós fôssemos bandidos. Entra aqui. Isso aconteceu aqui em Pernambuco. Uma igreja de amigos nossos mandou um vídeo. A igreja toda legalizada pediu para um juiz liberarem um culto. O juiz liberou. Quando imediatamente o policiamento entrou na casa, na igreja, e veio investigando como se fossem só bandidos dentro do lugar. Cadê o álcool gel? Cadê o não sei o quê? E eles mostrando tudo como se fossem bandidos, só crentes adorando a Deus. O joio defende igrejas fechadas. Um dos sempre candidato a presidente do Brasil, do Ceará, disse assim: aqui no Ceará, pastor que abrir igreja vai pra cadeia. Não sei se vocês viram esse vídeo. Falou assim, e não é nada. Ele não é governador, ele não é vereador, ele não é deputado, ele só é ranço, como se fosse bandido. Vai pra cadeia. Joio, meu querido, quer prisão de pastor e solta bandido. Joio levanta placas e grita pelo aborto, pela morte de bebês. Joio quer casamento infantil no Brasil. Joio é a favor da pedofilia e da erotização de crianças. Joio defende roubo. Você quer saber, nesse momento no campo do Senhor, a igreja estava cheia de joio. Cresceu junto com o trigo, irmãos. Nós não demos conta porque é parecido demais com o trigo, mas a essência não tem condição. Ele não consegue falar como nós, ele não consegue agir como nós. Não se demora para você perceber que nós precisamos compreender se aquilo que eu penso não é aquilo que a pastora pensa, é aquilo que a Bíblia diz. Se aquilo que eu estou pensando é de fato o que essa palavra
instrui, porque diz essa palavra: passará o céu e a terra, mas ela jamais passará, ela nunca vai mudar. Passarão governos, reis, principados, potestades, passará tudo, ela permanecerá ali, intacta. O que você defende hoje? Se você está decepcionado comigo, não fica triste comigo não, se analise, tem algo errado com você. Como você está enxergando esse momento? Sabe o que está me assombrando? Eu estou encontrando pessoas que não têm a mesma convicção de fé que eu. Entenda, eu estou encontrando pessoas que não são cristãs como eu, que não congregam numa igreja evangélica, que pensam absolutamente igual a mim, que defende a família, que defende a criança, que é contra o aborto. E tem crente que é contra essas coisas atualmente. Mas é impressionante como está impregnada. Eu vou já colocar para vocês essa coisa que está impregnada no povo brasileiro. Aleluia! É um negócio bom, irmão. É uma coisa boa que está impregnada na gente. Isso me impressiona. Terem convicções e valores tão fortes da nossa memória coletiva, por causa da nossa cultura judaico-cristã, por causa do nosso DNA cheio de valores. Aí vem Jesus e melhora tudo, e completa tudo. Eu quero concluir, meus amados irmãos, com uma colocação que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu comecei a fazer essa pergunta aos 20. Eu perguntava, e ela ressoava no meu espírito todo o tempo, em relação ao holocausto nazista. Nós tivemos a oportunidade de ir para Auschwitz, na Polônia, e o peso, a dor que eu sentia ao entrar no local onde nós estávamos hospedados. E eu sentei numa poltrona e chorei um bom tempo, por lembrar que eu estava num lugar onde matou milhares de judeus, me preparando para ir aos campos de concentração no outro dia. Porque eu tinha essa pergunta no meu espírito muitos anos. A pergunta era: aonde estava a igreja de Jesus Cristo? Aonde estavam os cristãos? Quando Hitler pegou milhares de pessoas, aonde estavam os cristãos? Nós estamos falando de um país protestante. A Alemanha era um país protestante, irmãos. Aonde estava a igreja que viu Hitler botar milhares, crianças, mulheres, velhos, dentro dos trens para Auschwitz, para serem mortos? Uma das colocações que nós fizemos lá em Auschwitz foi: ninguém na cidade percebia que ali era um campo de concentração? Não, a gente pensava que eram fábricas. E a fumaça? Não, a fumaça queimando ossos, queimando gente dia e noite, cobria Auschwitz. A cidade ficava coberta de fumaça de gente. Ninguém dentro da sua casa perguntava: o que queima ali, hein? Eu não conseguia compreender, irmãos. E lá eu perguntei de novo: aonde estavam os pastores? Aonde estavam os crentes de verdade? Pessoas que amam pessoas. Onde estavam os cristãos? Quando você vai começando a estudar mais um pouco, aí você descobre que os verdadeiros cristãos também foram levados para os campos de concentração, e que os falsos pastores ficaram dirigindo igrejas para o Estado. Pastores que pousaram para fotos. Pastores que estão hoje no laudo histórico de nazistas. Nós tivemos também a oportunidade de ir na cidade de Eisenach. Tem uma ala somente para mostrar os pastores nazistas da época, que concordaram com Hitler. Pastor, o comunismo não é isso. Não, irmãos, é muito pior. Se você não sabe, o comunismo matou mais do que o nazismo. Pare de ser imaginativo. Estude. O nazismo matou 12 milhões aproximadamente. O comunismo matou 100 milhões. 100 milhões. E fez uma boa propaganda, porque comunista sabe fazer propaganda. Colocou a conta para os nazistas. Quer estudar um pouco sobre isso? Estude Rubram, missionário que passou 14 anos nas prisões comunistas. Estude sobre ele. Então, por mais de 20 anos, o país que mais mata crente é um país comunista. Hoje, por mais de 23 anos, está em primeiro lugar no país que mais mata cristãos, persegue cristãos. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou falando da Coreia do Norte. A semente que foi semeada, ela era boa, mas o inimigo semeou regimes políticos, regimes de homens, implantou ideologias da mentira que negam a palavra da fé. Seja observador. Se você de fato crê que ela é a palavra de Deus. Pastores e líderes dormiram, enquanto muitas pessoas que fazem parte desse sistema hoje assumiram os púlpitos. Uma coisa que eu quero ensinar para vocês essa noite: nunca mais diga que Hitler era cristão. Outra conversa que o mundo
entoa para nos difamar. Hitler nunca foi cristão. Hitler foi Hitler, Führer. Ele era chamado de o mestre. Para alguém, um pastor, por exemplo, como Karl Barth, luterano que teve que fugir da Alemanha. Para ele não morrer, a equipe nazista entrou na igreja dele, que ele era pastor, e disseram a ele: renda-se, submeta-se ao Führer, ao mestre. Aí ele disse: só me submeto a Jesus Cristo. Eu e essa igreja, nós só nos submeteremos a Cristo. O outro, Martin Niemöller, ficou preso em campos de concentração, a mando de Hitler, até o fim da guerra. Outro detalhe: aonde havia uma cruz, ele colocou a suástica. Então não venha dizer que esse homem era um cristão. Ele era o Satanás. Ele não era um cristão. Nunca mais permita que alguém fale para você que ele era cristão, porque ele não era cristão. Mas alguém hoje chamar-se de um cristão, se chamar de comunista, irmãos, estude a história dos missionários que estão agora presos em cadeias, em prisões comunistas. Cristãos comunistas, para mim hoje, é como se estivesse açoitando os missionários que estão sendo torturados dentro das suas cadeias. Com certeza não é mais o evangelho que essas pessoas defendem. Estão defendendo a si mesmas. A outra vergonha que o Maranhão está passando nesse momento: o governo do Maranhão saiu dando dinheiro aí para os pastores, assalariou e chamou esses pastores de capelães. Eu estou mentindo? E agora foi se levantado a possibilidade de levantar uma CPI dos capelães. Irmãos, que vexame. Esse comunista pegou e pagou vários pastores para ficarem assentados à sua mesa. Agora a justiça está indo atrás dos pastores que ganham um salário absurdo do governo. Eu me lembro dessa onda. Chegou aqui, tudo chega, né? Tá tendo aí uma leva de pastor que vai receber um salarão para ser capelão. Tem que ter lá negócio lá com o homem lá. Te prepara para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu fico pensando nos descendentes desses pastores. Os netos, bisnetos, trisnetos sentirão vergonha de um homem desse que fez parte e era um pastor. É vergonhoso. E sabe o que é pior, meus irmãos? A futura geração desses pastores jamais desejarão conhecer o seu Deus. Foi isso que aconteceu com a Alemanha. Uma igreja que mata, uma igreja que apoia a morte de inocentes, a prisão de inocentes. É lógico que os futuros filhos desse povo não vão levar a sério esse Deus. Chegou a hora da ceifa. Deus está arrancando o joio. Deus está apresentando o joio ao mundo. E é interessante que está ficando o trigo no campo do Senhor. O joio vai ser queimado, mas o trigo ele guardará em seu celeiro.